E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divisão celular da mitose. Bom, eu não sei qual ordem que você está vendo os vídeos aqui no canal, mas se você está assistindo agora o vídeo de mitose, que é o que nós vamos falar agora, já procura aqui no canal, vou deixar no final desse vídeo aqui na descrição para vocês o vídeo sobre ciclo celular, que vem antes desse daqui, e o vídeo sobre meiose, que vem depois desse vídeo aqui. Então, faz os 3 vídeos aí para você completar o ciclo celular e ficar mais fácil de você entender e de você estudar, ok? Então, vamos falar um pouquinho da mitose, que é um tipo de divisão celular que aparece muito nos vestibulares, nas provas que a gente tem de biologia por aí, e é uma divisão muito importante para nós seres vivos, porque ela vai garantir que as células se multipliquem. Então, algumas características importantes da mitose que você tem que saber é que depois que a célula passou em intérfase ou interfase, como a gente comentou no vídeo de ciclo celular, o vídeo anterior, a gente tem a célula que já fez a duplicação desse DNA, já passou pela fase G1, S e G2 e está pronta para começar o processo de divisão, certo? Então aqui a gente vai ter a formação de células novas, elas vão se dividir, garantir a perpetuação dessas células e, consequentemente, da espécie. Então, vamos lá. Características importantes da mitose para você já lembrar de cara aí antes de ver o vídeo todo e as fases propriamente ditas. Eu começo com uma célula 2N e termino com 2 células 2N. Então, o número de material genético se mantém. O N é o número de cromossomos, né? Então, eu vou manter esse número de cromossomos ao final da divisão, só que eu vou ter 2 células filhas, ok? De uma eu passo a ter 2. Isso é muito importante a gente lembrar. Então, a divisão por mitose, ela é responsável por diversos processos que estão acontecendo no corpo dos seres vivos, como, por exemplo, o crescimento. Então, uma criança ela vai crescer e passar para o estágio de adolescente e adulto, passando por mitoses nos seus ossos, nos seus músculos e tudo mais. Nós temos também a renovação de células do nosso corpo, quando as células do seu sangue precisam ser destruídas e formar novas células sanguíneas, por exemplo. Ela pode fazer esse processo por mitose. Podemos também utilizar a mitose para a replicação de organismos que sejam unicelulares e eucariontes. Então, são organismos que só possuem uma célula. Alguns fungos, alguns tipos de algas, alguns protozoários podem passar por esse processo. Então, para se reproduzir, com exceção das bactérias, tá? Porque as bactérias elas são procariontes, então os procariontes na verdade não fazem mitose. Ela só faz ali uma divisão do seu material genético, replica e divide, e aí nós temos consequentemente no caso das bactérias clones, tá? Então os indivíduos são geneticamente idênticos, tá? Ela mantém uma cópia idêntica do DNA da outra da qual ela foi formada, certo? Outra característica importante da mitose é que ela é uma divisão equacional, ou seja, ela vai manter, vem de equação essa palavra, e não de redução como é na meiose. Então ela vai manter a quantidade de material genético inicial no começo da divisão até o final. Então se nós começamos com 46 cromossomos, vamos terminar com 46. Se no caso do gato eu comecei com 38 cromossomos, eu vou terminar com 38 cromossomos, certo? Por isso ela tem esse nome de equacional, tá? E as células que ela vai formar são idênticas à célula mãe ou à célula original, certo? Dadas essas características, não vamos enrolar e falar um pouquinho sobre as 4 fases. Resumão aqui para você de mitose, para você nunca mais esquecer, para você nunca mais se engambelar e na hora de estudar para a prova, tá? Então, basicamente, a mitose tem 4 fases. A profase, que é a primeira, pró-primeira, a metafase, que é a fase do meio, a anafase e a telofase, ou telófase, tá? A depender do livro que você vai estudar, ok? Como esses termos vêm do inglês, tá certo você falar no português prófase como profase, certo? Então, vamos falar um pouquinho das principais características de cada um desses períodos.
Primeiro período, a profase. O que está acontecendo na profase? Vamos colocar uma figura aí na tela para ficar mais fácil de você entender. Na prófase, nesse primeiro período, que é a fase mais longa que a gente tem na mitose, os centríolos vão migrar para os polos, os centríolos que são representados aí por hashtags nos livros, né? Parecem duas hashtags, já estudamos organelas, né? Então a gente sabe que ele tem aquele formato de canudinho com os microtúbulos e vai ocorrer a formação do fuso acromático, que é então uma região aí de fibras proteicas que vai ajudar essa célula a se dividir, a ser puxada, carregada literalmente uma parte para um lado e a outra para o outro, certo? O que vai desaparecer aí nesse momento? O nucleolo dessa célula, ele desintegra e a membrana nuclear, a carioteca. Então o núcleo vai se desintegrar, a célula vai virar uma coisa só, tá? Vai perder essa membrana nuclear e tudo vai ficar misturado ali naquele momento no citoplasma, certo? Esse momento é o mais demorado, é a fase mais demorada para acontecer. E ela varia, tá? Quando a gente fala de demorada, ela varia em horas, né? A depender de qual organismo nós estamos falando. Quanto mais simples os organismos, ali os unicelulares e tal, esse processo é mais rápido. Quanto mais complexos, como nós, seres humanos, esse processo é mais demorado, ok? Então, beleza, passamos da prófase para agora a metáfase. Metáfase vem de meio. Ah, é a metade da divisão? Mais ou menos. Esse meta aí não quer dizer muito de meio da divisão. Ele está querendo dizer dos cromossomos estarem no meio, na região mediana da célula, tá? Então, a gente fala nesse momento que nós estamos com os cromossomos condensados no seu nível máximo, tá? É justamente nessa fase de cromossomos metafásicos que a gente faz análise em laboratório, estudos de citogenética, quando a gente tem algo aí para investigar nesse organismo, tá? E nessa fase, então, a gente diz que os cromossomos estão na placa equatorial ou na placa equatoriana, como você quiser pensar aí, tá? Como você encontrar nos livros e tal, eles estão no meio, tá? A gente considera porque o Equador é a linha do meio, né? Mas eu poderia estar falando assim também, né? Que a gente representa sempre aí, como você está vendo na figura, na vertical, mas a gente considera o meio como a linha do Equador, tá? E não o meridiano de Greenwich, né? Então eles estão na placa equatoriana e não no meridiano de Greenwich, tá? Mas dá na mesma, gente. A célula não tem frente, verso, início, né? É só para a gente denominar que eles estão no meio e centralizados. Por quê? Porque agora nessa fase de metafase, de meio da célula, eles vão passar para a anafase. O que vai acontecer na anáfase ou na anafase? Eles vão ser puxados. É justamente nesse momento que os bracinhos do cromossomo, as cromátides irmãs que estavam unidas pelo centrômero, são puxadas agora para começar o processo de formar duas células. Então é como se você pegasse ali o molinete lá da linha de pescar e jogasse lá no rio e começasse a voltar e puxar essa linha novamente. É justamente isso que esses filamentos ali, o fuso acromático, os ásteres e as fibras do fuso vão fazer nesse momento. Filamentos proteicos que vão ajudar a ancorar essas cromátides para puxar elas cada uma para um lado. Metade exatamente para cada lado, ok? Então, se eu tenho 46 cromossomos, as 46 perninhas vão 23 perninhas para cada lado, né? Mas como elas são cromátides irmãs, vai 46, 46, porque a gente teve a duplicação da fase S lá no vídeo de ciclo celular, ok? E chegando então na fase em que a gente tem esses cromossomos sendo separados, essas cromátides irmãs separadas, elas vão migrar para o polo da célula, então a linha do Equador, agora vamos para os polos, né? Polo ártico e antártico, né? Não, na célula não tem nada disso não, só lá na geografia, ok? E então a gente chega na telófase, que é a última fase. O que vai acontecer na telófase, como já mostra essa foto pra gente? Nós temos os cromossomos descondensando, desespiralizando, tá? Como você quiser chamar. E a gente reorganiza o envoltório nuclear e o nucleolo volta a aparecer. Já temos agora duas células praticamente formadas. Para que elas terminem de se formar, nós temos agora o processo de formação do citoplasma, que a gente chama de citocinese. O que acontece na citocinese? Nós temos o citoplasma se separando integralmente
Nos animais e nos vegetais, ela tem algumas diferenças, como mostra a foto aí, ó, porque nos animais a gente tem centríolos e fibras, né, ásteres para formar as fibras. Então a gente diz que essa citocinese é astral. Nos vegetais, como a gente não tem, na grande maioria, áster e centríolos, ela é anastral. E nas células animais, ela é centrípeta. Ela vai no formato de estrangular para formar duas células. E no caso dos vegetais é o contrário. Eu vou depositando parede celular e por isso ela é centrífuga. Essas são as diferenças básicas da célula animal e vegetal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém que está estudando esse assunto. Se inscreva no canal, deixe sua dúvida aqui embaixo para eu poder te ajudar. Siga a Profiju nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no X, né, agora, no Threads, porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no seu Enem, no seu vestibular, gabaritar a prova de ciência da natureza da sua escola, não só. Biologia é para a sua vida.